Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos seguindo uma reflexão em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7, com o seguinte título: Antes mortos, agora vivos. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, 1 ao 7, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se voltarmos um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 1 de Efésios, nós vemos um relato acerca do triunfo do Senhor Jesus Cristo sobre a morte ao ressuscitar, a sua ascensão aos céus, onde ele está sentado à destra de Deus Pai, no sentido de que ele é o governante soberano, um rei poderoso, exaltado acima de tudo, o cabeça sobre todas as coisas, onde, mesmo ele sendo cabeça de tudo, a igreja é que é o seu corpo. Mas Efésios 2, versículo 1 ao 3, ele já começa relatando uma triste notícia. A situação decadente da humanidade. Mas, nos versículos seguintes, uma boa notícia. O nosso Deus é um Deus de graça, a qual Ele nos dá a sua nova vida. Então, o versículo 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A decadência humana, simplesmente mortos. Mortos no sentido espiritual, separados de Deus, algo que conduz naturalmente à morte no corpo. Pecamos de diversas maneiras, pecamos tanto em fazer o mal, nossas atitudes, como pecamos em deixar de fazer o bem, omissão. O foco principal aqui, então, é relatar essa triste realidade. Somos transgressores. Nós chegamos ao absurdo de transgredir as leis que nós mesmos criamos. Talvez até mesmo um pai de família, uma mãe de família crie leis dentro da sua própria casa. Regras. E eles mesmos desobedecem. Quanto mais desobedecer às leis do governo e ainda muito mais transgredir as leis de Deus. Transgressores, pecadores, mortos em transgressões e pecados, e como pecadores erramos feio, ofendendo o nosso Deus e nos voltamos contra o Criador. Transgressões e pecados são palavras onde as duas poderiam ser traduzidas como pecado ou erro. E elas juntas mostram pra gente uma grande ênfase na decadência humana. Algo que a gente precisa entender, a triste realidade nossa. Somos influenciados à desobediência. O versículo 2 prossegue dizendo: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo, de certa maneira, está sendo até bastante positivo. Ele está se dirigindo à igreja e está dizendo:
vocês andaram noutro tempo. Quer dizer, acredita-se que o cristão não está mais seguindo neste padrão, nestas influências. Então são listados aqui no versículo 2 e 3, três poderes tentadores que influenciam o ser humano contra Deus: o mundo, o diabo e a carne. Primeiro, há uma influência externa, o mundo, segundo o curso deste mundo. Mundo não se refere à natureza como um todo, mas à humanidade, com seu espírito de rebelião contra Deus e contra os valores de Deus. Há um texto de John Stott comentando o livro de Efésios que ele diz assim: assim as duas palavras, século e mundo, porque curso deste mundo seria a palavra século, só que ficaria estranho a tradução, então segundo o curso deste mundo. Esse espírito de desobediência muitas vezes é chamado de presente século ou de mundo. E aí nós vemos como há uma influência perversa, as duas palavras em conjunto. Então John Stott diz assim: as duas palavras, século e mundo, expressam todo um sistema de valores sociais que está alienado de Deus, permeia e até mesmo domina a sociedade não cristã e subjuga as pessoas ao cativeiro. Sempre que os seres humanos são desumanizados, preste atenção nisso, desumanizados, pela opressão política ou pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular, repudiando a Deus, ou a moral, repudiando absolutos, ou materialista, glorificando o mercado consumidor, pela pobreza, quer dizer, desumanizado pela pobreza, pela fome, pelo desemprego, pela discriminação racial ou por qualquer forma de injustiça. Aí podemos detectar os valores sub-humanos do presente século e deste mundo. A influência deles é persuasiva ao extremo. As pessoas tendem a não ter uma mente própria, mas entregam-se à cultura popular da televisão e das revistas sedutoras. É uma escravidão cultural. Nós todos éramos iguais até que Jesus nos libertasse. Desumanização, secularização. É muito difícil um ser humano não sofrer influências. Às vezes é assim: não, eu tenho uma mentalidade própria, eu não sofro influências. Tome cuidado. É muito difícil não sofrermos influência do meio em que vivemos, da cultura que vivemos, da família que vivemos, do lugar que trabalhamos, do lugar que estudamos, dos amigos que nós temos. E a secularização é uma influência muitas vezes sutil, imperceptível, que vai moldando as nossas mentes aos poucos, sem a pessoa perceber que ela está sendo manipulada, levando ela a praticar pecados ou defender ideologias cegamente. Muitas vezes levando o indivíduo a virar um bicho descontrolado ou então um objeto que parece que não raciocina. Por isso que a gente precisa de Bíblia e arrependimento constantemente. Pare para pensar, você, meu amigo cristão. Digo isso para o cristão, já que essa carta está dizendo que antes vivíamos assim. Essa polarização do Brasil, por exemplo, as pessoas se voltando contra as outras por causa de ideologias políticas e uma eleição que parece que nunca se acaba. Esquerda, direita. Ainda que você, meu amigo, tenha de repente preferência por um lado desses, saiba o seguinte: está na hora do cristão deixar de ser simplesmente de esquerda ou de direita, de ideologias falhas, que a gente vê que ambas fracassam em certos pontos, podem ter virtudes de um lado, uma mais do que a outra, não sei. Talvez você tenha esse pensamento, eu também tenha, mas ambas nós sabemos que tem o lado humano que fracassa, que falha e feio. Está na hora de nós, irmãos, deixarmos de ser de esquerda ou de direita para sermos apenas cristãos e vivemos os ideais do reino de Deus sob o comando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome cuidado com o mundo, com essas influências externas que nos seduzem, que nos levam a
pecar, que nos levam a ir contra as leis de Deus em sua palavra. Segundo, uma outra influência externa, o diabo. Depois do mundo, uma influência de fora de nós, agora uma outra influência de fora de nós, o diabo. Está escrito, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar é uma manifestação de Satanás. E esse nome, príncipe da potestade, demonstra o seu poder e autoridade como principal dentre os demônios. Do ar, no sentido de que é espiritual ou invisível. E ao dizer que do espírito que atua nos filhos da desobediência, é um alerta de que desde o primeiro casal, Adão e Eva, ele continua de alguma forma cegando e manipulando as pessoas para exercerem a sua atual natureza humana, pecadora, em desobediência contra Deus. É um grande alerta, de alguma forma, muitas vezes difícil de explicar. Pode, em alguns casos, creio que não na maioria, mas em alguns casos se referir a possessões demoníacas. E saiba, meu irmão, que as possessões demoníacas nem sempre são iguais. Por exemplo, cita na Bíblia o endemoniado Gerazeno, um homem que tinha uma legião de demônios, lá em Marcos 5, de 1 ao 20. Ele vivia como um louco nos sepulcros, se machucava com pedras, amarravam ele com correntes, mas nada o segurava, ele tinha uma força fora do comum, andava pelos sepulcros, era um completo louco em meio à sociedade, amedrontando as pessoas. Outro caso, uma mulher, esse endemoniado Gerazeno foi liberto de seus demônios pelo Senhor Jesus. Outro caso, uma mulher que andava encurvada, que também foi ali liberta pelo poder do Senhor Jesus. Os demônios faziam com que ela andasse encurvada. Está em Lucas 13, do 10 ao 17. Ambos casos assim estranhos. Mas há um outro caso na Bíblia que mostra pra gente que possessões demoníacas podem ir de uma outra forma. Por exemplo, diz a palavra que Judas foi possuído por Satanás. Está lá em Lucas 22, 3, 6. E mesmo possuído por Satanás, Judas tinha sua inteligência, lucidez, articulação e fez tudo bem pensado para atrair Jesus. Quer dizer, uma pessoa pode estar muito normalzinha diante da nossa frente e estar possessa de demônios. Então não adianta a gente querer fechar num único jeito de ser. Está aí o alerta. E aí, voltando para essa atuação demoníaca que, em geral, vai além da possessão demoníaca, mas pode ser opressões ou simplesmente estratégias de indução, de algum jeito. E mesmo sem perceber, o ser humano, nós, vivíamos para agradar Satanás e seus demônios, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E a humanidade pecadora, na verdade, apesar de gostar e aprovar as coisas que fazem, na verdade, sabemos que elas estão sendo enganadas pelo diabo. Por isso, o nosso inimigo não é o ser humano. O ser humano é a missão da igreja, de resgate, de libertação, porque o nosso Deus tem uma missão no mundo e Ele tem uma igreja no mundo para seguir adiante na missão dele. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6,12. A humanidade é nossa missão, a fim de que sejam libertos por Jesus. Precisamos amar o ser humano demais como cristãos, como Cristo ama. Terceira força de tentação, a nossa própria carne e os nossos próprios pensamentos. Diz aí o versículo 3: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Entre eles nós todos andamos no passado, também andamos no passado. Há uma lista de algumas características
do povo de Corinto antes de sua conversão, que eu creio que pode ter muito a ver também com o que acontecia em Éfeso, já que eram cidades de cultura parecida. 1 Coríntios 6, 8, 11, Paulo diz assim: mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. É um chamado para a igreja que estava se perdendo e praticando injustiça. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguns de vocês eram assim. E a igreja não pode ficar escolhendo um tipo de pecado para bater. Todo pecador ele precisa ser amado pela igreja, para que veja Cristo em nós. E assim, no mover do Espírito Santo, ao ouvirem a palavra do Evangelho que sai dos nossos lábios, sejam transformados. Nós queremos muitas vezes que eles mudem de vida sem nem mesmo ter Jesus. Mas primeiro eles precisam de Jesus para mudarem de vida. A sociedade de Éfeso, a sociedade de Corinto, a sociedade que Paulo evangelizou, tinha muitas características hoje. Os pecados sexuais que nós vemos hoje, já que sexo na Bíblia é só um jeito de não ser pecado, tem que ser um homem e uma mulher dentro do casamento. E aí Deus deu essa alegria para se desfrutar muito. Mas tem que ser um homem e a mulher dentro do casamento. Todas as outras formas, segundo a Escritura Sagrada, fora do casamento, ou a homossexualidade, como ele aqui cita, são pecado. Mas o ser humano primeiro ele precisa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ele vai ter força para viver conforme o Senhor quer dele. Primeiro a gente leva Jesus ao mundo. Depois eles mudam. A gente não precisa escolher um tipo de pessoa para atacar. Nós temos que atacar os demônios. Nós temos que atacar o mundo no sentido de a igreja avançar e libertar pessoas do poder do inferno, da morte eterna, com a palavra do Evangelho, amando elas. Como tenho certeza que Paulo amou, e assim nós tínhamos na igreja do passado pessoas que tinham de um histórico imenso, variedade de pecados, mas que agora estavam em Cristo. E quando ele diz, Paulo diz aos Efésios, nós todos andamos no passado, é muito parecido com alguns de vocês eram assim de 1 Coríntios. Quer dizer, possivelmente os pecados em Éfeso eram os mesmos de Corinto. E Paulo se inclui também, nós andávamos assim. Ele como judeu, os Efésios como gentios, e judeus também no meio, judeus e gentios, judeus e estrangeiros, todos em pecados semelhantes quanto ao seu passado sem Cristo. O ser humano, então, ele é escravo da própria vontade pecadora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne se refere à nossa natureza humana e não apenas ao nosso corpo. Não quer dizer que o corpo é pecador e a alma não. O ser humano, tanto a alma quanto o corpo, ele é pecador. A nossa natureza é pecadora, todo o nosso ser é escravo do pecado. E apesar das influências tentadoras do mundo e do diabo, nós não podemos fugir da realidade de que nós somos os principais responsáveis pelas nossas tentações. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, o servo de Deus escreveu assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Há uma influência externa do mundo, outra influência externa do diabo e seus demônios, mas o maior inimigo, infelizmente, em geral, temos sido nós mesmos, pela tentação interna. Irmãos, existem cristãos que ainda lidam com
pesadas e tristes tentações que vêm com muita força sejam mais influências externas ou tentações internas, mas ainda assim não vivem e fazem a vontade da carne e dos pensamentos, porque é normal vir tentações. É normal ser tentado. Enquanto você é tentado, não significa ainda que você caiu. Mas ao resistir, você está fazendo isso no poder do Espírito Santo. A verdade é que existem muitas pessoas que tiveram que lidar com muita dor, traições, violências na vida. E isso levou elas a terem atitudes tão duras, terríveis, por terem sido vítimas de tanto mal. Mas a gente tem que pensar que, ainda assim, apesar disso tudo, em alguns casos pode ser sim que a pessoa tenha tido uma maldade externa que o violentou tanto. Mas em geral, o ser humano é o principal responsável em se afundar cada vez mais na escravidão do pecado e na morte espiritual. Nessa escravidão, nós quebramos os dois maiores mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, porque nós fizemos de nós mesmos o nosso Deus. Cada um fez de si o seu próprio ídolo. E, irmãos, e o que agrava essa situação é que, além de sermos mortos, e mortos não podem reagir, é que nós gostamos, infelizmente, dessa miserável condição sem Deus, vivendo segundo o nosso bem-querer, ou nosso mal-querer, na verdade. Então diz a palavra que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, quer dizer, merecedores da ira. Meus amigos, basta ver todo o caos que existe no planeta. Pessoas se voltando umas contra as outras, matando animal por prazer, destruindo a bela natureza criada por Deus, rios poluídos, mares poluídos, cidades destruídas, violentadas, até mesmo dentro da própria família. Aquele que deveria dar amor aos outros, na verdade, faz com que as pessoas da sua casa sofram. Será que Deus fica feliz com isso? É claro que não. Por isso diz aí, filhos da ira. E todos nós cristãos também, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porém, a ira de Deus, ela não é desequilibrada como a nossa. Ela é bem equilibrada na justiça perfeita de Deus. E aí há uma esperança. Parece que é um pessimismo do apóstolo Paulo descrever a humanidade assim. Mas, na verdade, não é pessimismo. É simplesmente uma realidade. Mas Paulo tinha que descrever essa situação caótica, decadente nesses 3 primeiros versículos por causa do que viria. A graça de Deus. Agora nós somos vivos para uma nova vida. No versículo 4, uma palavra de esperança, uma simples expressão que diz assim, mais Deus. Diante dessa condição humana, mais Deus. Expressão bíblica que mostra uma esperança para a gente, de uma grande virada na vida, mais Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Deus é justo, mas Ele também é cheio de misericórdia e amor. Precisamos entender que a ênfase está no amor de Deus. Está bem claro que não é por causa de nós. Não somos nós que merecemos, mas são características próprias de Deus. Ele é misericordioso com a gente simplesmente porque Ele é misericordioso. Porque Ele tem um grande amor por nós. É um grande amor. E por que é um grande amor? É um grande amor porque foi grande a ofensa da humanidade contra Deus. E exigiu do Pai um grande perdão por meio do sacrifício do Filho dele na cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande amor por causa de uma grande ofensa que exigiu um grande perdão por meio de um grande sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o que Deus fez diante da trágica situação da humanidade afundada em pecados? O que Deus fez? E diz aí o versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos salvou. O que Ele fez? Ele nos salvou. Pela graça vocês são salvos, um favor dele, não há mérito da nossa parte. É algo que a Escritura a todo momento faz questão de destacar. Mas o que seria esta salvação pela graça? Aqui nós podemos aprender um pouco do que é essa salvação, percebendo que Deus está revertendo a nossa condição anterior. Diz o versículo 5 que Ele nos deu vida, porque antes nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Ele deu vida, Ele deu, não foi a gente que retomou. Ele deu, é obra exclusiva, totalmente exclusiva de Deus. Porque o morto não tem poder de reação. A Bíblia descreve a gente, nós seres humanos, como mortos. Quando uma pessoa está num leito de hospital e o seu coração para de bater, percebam que essa pessoa ainda tem jeito para ela, ainda há esperança para ela. Mas ela está ali na cama do hospital, em aparelhos, e seu coração para de bater. Ela não tem poder de fazer massagem cardíaca nela mesma. Ela não pode pegar os aparelhos para tentar reanimá-la. Ela é completamente dependente dos médicos, porque ela não pode reativar o seu próprio coração. Essa pessoa, o seu coração não bate, ela está praticamente morta. Por isso, somente Deus pode dar vida aos que estão mortos espiritualmente. E se a morte no pecado é estar separado de Deus, receber a vida é estar unido ao Pai, adotados como filhos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vivendo a obra santificadora do Espírito Santo dia após dia. Nessa nova vida nós podemos lutar contra o pecado e se arrepender para viver em obediência. Mas saiba o seguinte também, meus irmãos e amigos, nós estamos vivos para termos também misericórdia dos que ainda estão mortos. Não é para a gente viver batendo neles, mas é para nós vivermos amando eles, para que ouçam a voz do Evangelho. Afinal, irmãos, quando passamos a viver em Cristo, além de vermos a verdade de Deus, nós também perdemos a condição insensível da morte. O morto é que é insensível. Quem tem vida tem sensibilidade, pode sentir. E essa sensibilidade nós podemos vivê-la em misericórdia para com os que estão na triste condição de escravidão humana no pecado. Não seja insensível, seja vivo e viva a sensibilidade de Deus para amar o próximo. Prossegue a palavra, Ele nos ressuscitou, porque antes nós éramos escravos do mundo, do diabo e da carne. Parece que é uma repetição, né? Ele deu vida e ressuscitou, mas ressuscitar não é voltar à vida. É que, primeiro, vamos lá, o indivíduo está morto, mas ele está morto, está caído. Ele voltou à vida e ao voltar à vida ele levanta. A ressurreição tem esse sentido de se levantar. A vida em Cristo nos conduz a tomar atitudes de amor. Uma das primeiras é amar e abandonar o antigo estilo de vida caído, porque agora somos governados por Deus e livres da escravidão anterior. A palavra também diz que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que seria se assentar nas regiões celestiais? Eu creio que há coisas da eternidade no novo céu e na nova terra que já podem ser desfrutadas aqui. Por isso que, embora estejamos na terra, estamos também assentados nas regiões celestiais, porque a Bíblia diz que já estamos nessa condição. E além de desfrutar coisas da eternidade já aqui, também enfatizar o fato de que já somos eternos. O nosso corpo vai morrer por um tempo, depois voltará a vida na volta de Cristo, mas nós viveremos para sempre com o Senhor.
E também o fato de que sentar nas regiões celestiais, que nós vivemos na autoridade de Cristo como cidadãos do reino dos céus. A morte não tem mais poder sobre nós. Para a gente entender um pouquinho do que significa sentar-se nas regiões celestiais, vamos voltar um pouquinho em Efésios 1, 20 e 21, que diz assim, acerca de Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo poder, de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. As regiões celestiais é um lugar onde os principados e potestades ainda atuam, mas é onde Cristo reina. É Cristo quem reina com todo poder e glória. Esse é o sentido de estar sentado. Ele está reinando em poder e glória. E da mesma forma que a palavra diz que Jesus está assentado, é dito que nós também estamos assentados nesse lugar. Meu irmão e minha irmã, Jesus nos deu a mais alta honra. Não só neste século, mas também no vindouro. Como está lá em Efésios 1, 21. Mas, irmãos, Deus nos deu muita honra, mas tem a humildade. Humildade para receber, para viver essa posição de honra. Afinal, foi graça, a gente não merecia. 1 Pedro 5,6 diz, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Porque isso tudo que nós recebemos foi somente em Cristo. Versículo aí 5 e 6, acompanhe comigo. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Jesus Cristo, nos ressuscitou. E com Ele, Jesus Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo por meio de Cristo. Todas as dádivas recebidas em Cristo. Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está exaltado ao lado de Deus, assentado ao lado de Deus Pai. E o que Ele fez, o que Ele recebeu, Ele nos dá. E nós também vivemos esse viver e esse assentar com Deus. Gratidão. A Bíblia nos chama de noiva de Cristo. Então que a gente seja uma noiva que a cada dia se prepara para ficar adornada, bonita para Ele, desejando o noivo, já que isso que é a atitude de uma noiva, ela deseja o seu noivo. E um dia esse casamento se concluirá e seremos um só com Cristo. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Estávamos massacrados, humilhados, desprezados no chão. Jesus desceu ao nosso nível, se sujou de sangue ao ser maltratado pela humanidade que Ele tanto amou por nós. E nós fizemos isso com Ele. E aí então, na terra, vivemos como cidadãos dos céus para proclamar o Evangelho. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O mundo precisa ver a misericórdia e o amor de Cristo em nós. O Evangelho é a boa notícia do que Jesus fez para o seu povo. Quantas pessoas por aí gostam de dar péssimas notícias para os outros, mas sem apresentar uma solução? Alguns pelo simples prazer de dar notícia ruim. Outros, às vezes, até dando uma de bonzinho, eu te avisei, ou até querendo ajudar também, mas não sabe o que fazer também de solução. Jesus nos dá uma péssima notícia aqui. Estamos mortos em transgressões e pecados. Mas Ele nos dá uma boa notícia. Pela graça somos salvos em Cristo Jesus. Deus não dá somente uma notícia ruim, Ele dá a notícia real, que somos pecadores, e dá uma boa notícia. Eu perdoo vocês, porque Ele é Deus de rica misericórdia. A palavra misericórdia em nossa língua, que vem do latim, significa agir de coração para com o miserável. Deus amou nós miseráveis. Por isso nós não anunciamos ao mundo o que a igreja fez. Nós anunciamos o que Deus fez pela sua igreja. Como diz aí, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Os tempos vindouros avançam por toda a eternidade. Por isso o mundo precisa saber
que nós não somos povo de Deus porque somos bonzinhos, mas somos povo de Deus porque Deus é bom. O que recebemos foi por pura graça. Amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos as pessoas como Cristo amou. Isso é estar vivo, isso é estar livre, isso é viver a graça. E assim as pessoas ouvirão, ao sair dos nossos lábios, o Evangelho. E cremos que o Espírito agirá com poder, como ele agiu em nós. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe a viver o Evangelho.